Olá, seja bem-vindo ao Band Eleições. O programa desta semana fala sobre esse segundo turno que atinge as duas maiores cidades da região metropolitana. A gente traz agora uma análise para onde aponta o futuro da política local e, claro, nacional. Comigo aqui no estúdio, o editor-chefe do jornal O Vale, Guilhermo Codazzi. Seja bem-vindo mais uma vez, Guilhermo, tudo bem? Tudo bem, Nicolini, é sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos analisar o xadrez político da região na última semana, na reta final de campanha. Quem participa conosco também pela internet, direto da capital paulista, é o vice-presidente da agência Ágora, o jornalista Fábio Zambelli. Seja bem-vindo, Fábio. Boa noite, Nicolini. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do Band Eleições. É uma satisfação. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Eu vou começar com o Guilherme, que está aqui comigo no estúdio. Guilherme, uma semana para a eleição. Você sentiu uma mudança de tom nesse segundo turno das 4 campanhas aqui da região? Quem está na frente tenta manter o status quo. Em Taubaté a gente viu uma pesquisa que mostra já uma virada de quem chegou em segundo já estaria em primeiro. Em São José dos Campos a gente ainda não viu números de pesquisa até esta segunda-feira que possam ser colocadas para o jogo. Como é que você está vendo a estrutura das campanhas? O Cury reagiu em São José, ele que ficou bem atrás no primeiro turno. Como é que você está vendo esse segundo turno? Meu caro, o segundo turno é uma nova eleição, né? Então eu vou começar por São José dos Campos, a maior cidade da nossa região. A gente teve o Eduardo Cury, que liderou a corrida eleitoral ao longo do último ano inteiro, e ele perdeu fôlego, perdeu tração nos 20 últimos dias do primeiro turno e foi atropelado naquele momento pelo Anderson Farias, atual prefeito, candidato à reeleição, e também pelo Dr. Elton, que se consolidou como uma terceira via viável realmente no primeiro turno. Com isso, o Anderson terminou a primeira etapa, o primeiro tempo dessa decisão em primeiro lugar, com 39% dos votos, deixou Cury em segundo, com 25%. Então, uma distância de 14 pontos entre os dois primeiros colocados. O que a gente viu neste segundo turno foi uma mudança de tom de Eduardo Cury. Atrás, nessa corrida ao Paço Municipal, o Eduardo Cury elevou o tom das críticas ao seu adversário, seu antigo aliado e hoje adversário, Anderson Farias, e a gente tem visto isso muito presente no horário eleitoral. Além disso, ele conseguiu o apoio do Dr. Elton, que foi o terceiro colocado no primeiro turno, com mais de 70 mil votos, é um apoio importante, e ele deixou um pouco de lado a figura de Jair Bolsonaro, do seu partido, do PL, e está apostando mais na figura de Emanuel Fernandes, então ele está falando mais de São José e menos de Brasília. Em contraponto, a gente tem o Anderson Farias tentando cada vez mais associar o bom mandato, bem avaliado, né, tem mais de 70% de aprovação, o bom mandato, essa boa avaliação, a sua imagem, tentando transformar boa avaliação em votos. Então, é o que a gente tem visto em São José. Agora, em Taubaté, a gente tem um cenário realmente aberto. Você tem Ortiz Júnior, que liderou também ao longo de todo o processo as pesquisas e terminou também em primeiro lugar o primeiro turno, com 36% dos votos, mas a gente tem um bloco na segunda colocação, que disputou essa segunda colocação, que eram todos contra o Ortiz, né? Então eram 5 candidatos contra o Ortiz no primeiro turno, então ele apanhou bastante, ele foi muito criticado, e a gente viu a ascensão na última semana que antecedeu o primeiro turno do Sérgio Vitor do Novo, que conseguiu deixar para trás a Márcia do PL, deixou para trás a Lorene, e ele agora, no segundo turno, se mostra um candidato competitivo e pode atrapalhar realmente os planos de Ortiz Júnior. Você acha que o Ortiz Júnior sentiu essa força da chegada do Sérgio Vitor? Foi uma chegada na última semana do primeiro turno, até uma semana antes. Nenhuma pesquisa apontava ele chegando no segundo turno, e sim um crescimento que foi acentuado na última semana de campanha. Isso fez com que o próprio Ortiz mudasse um pouco o ritmo da campanha e atacasse um pouco mais o Sérgio, que até então não tinha sido atacado por ninguém, né? Exatamente, Nicolini. No primeiro turno, o Sérgio teve uma posição em que ele não foi alvo de ataques de nenhum dos outros candidatos. Em contrapartida, a gente viu o Ortiz sendo o alvo prioritário dos outros 5 competidores, até porque a administração Saldi teve 1,5% dos votos, então era como se não tivesse um prefeito disputando essa reeleição, e as críticas foram todas para Ortiz Júnior. O que a gente vê agora no segundo turno é uma mudança desse paradigma. O Ortiz atacando o Sérgio, usando até estratégias
que ele utilizou no primeiro turno, mas só mudando o nome. Ele dizia, por exemplo, que a Márcia do PL era o Saldi. Agora ele diz que o Sérgio é o Saldi. E o Sérgio, por sua vez, ele mostra que Ortiz, nas suas atividades de campanha, ele tenta associar o Ortiz à velha política. Então o que a gente vê é realmente um jogo novo e imprevisível em Taubaté. Até porque o atual prefeito, que foi candidato no primeiro turno, teve a menor votação entre os 6 candidatos. Isso também mexe com a eleição, né? Olha, mexe decisivamente, porque você pega, por exemplo, o Saldi. É natural que um prefeito que dispute a reeleição, ele seja o alvo prioritário das críticas do seu adversário. Como o Saldi se mostrou, já nas pesquisas, há mais de um ano, o Saldi se mostrava um candidato com pouca margem de votos, toda a crítica foi voltada para o Ortiz Júnior, isso atrapalhou a candidatura do Ortiz. Agora resta a dúvida, né? Por exemplo, se o Ortiz consegue, depois de ter 36% dos votos no primeiro turno, ele consegue conquistar outros eleitores. Lembrando que todos os outros competidores o criticaram no primeiro turno. Só para a gente ter uma ideia, Sérgio, que ficou em segundo, a Márcia, que ficou com 21%, e a Lorene, com 15%, somados, eles têm 60% dos votos no primeiro turno, foram votos contrários ao Ortiz Júnior. A gente segue com o Band Eleições, daqui a pouquinho eu vou falar mais da política regional com o Guilherme Codazzi. Eu queria agora chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando, na nossa região, Taubaté e São José dos Campos vão ter segundo turno, está marcado para o próximo domingo, dia 27. Nos cartórios, os preparatórios e preparativos para as votações já começaram. Cada pendrive desse é conectado ao computador para ser preparado para as eleições. Eles recebem os dados dos candidatos como foto e número que são inseridos nas urnas. Testar as urnas, a gente verifica se a bateria está correta, se não tem nenhuma falha, e se estiver tudo certinho, é colocada a memória e aí ela fica preparada. 50 mil urnas devem ser distribuídas no estado inteiro. Só em Taubaté, mais de 700 urnas são preparadas para o segundo turno. Neste processo, um item é fundamental: a segurança do pleito. Para garantir que os dados não sejam violados, as urnas recebem lacres como esses, que são assinados por autoridades da Justiça Eleitoral. Não tem como inserir nenhum outro candidato ou qualquer voto ou qualquer outra coisa dentro da urna. A inserção dos dados nas urnas é pública. Após o processo feito, a urna é programada para funcionar apenas no dia 27 de outubro, quando acontece o segundo turno. E esse é o modelo novo da urna que você viu. Todo mundo está nos assistindo, nem todo mundo votou nesse modelo. Eu mesmo votei naquele modelo mais comprido, que era o modelo mais antigo, eu que voto em Taubaté. Aliás, Guilherme, sobre essa questão de urna, pelo menos nessa eleição, nada de falar se a urna está funcionando ou se não está. Isso é um papo que ficou para trás, né? Olha, felizmente, né, as urnas eletrônicas criadas em São José dos Campos, elas são realmente um avanço que a gente tem no processo eleitoral brasileiro. Tanto é que a gente teve o resultado das eleições rapidamente, não houve nenhum tipo de indício, não há nada irregular na utilização dessas urnas eletrônicas. É um dado positivo que a gente tenha a redução das críticas a esse modelo. Um dado negativo foi o alto número de abstenção, né? A gente teve aí em Taubaté, por exemplo, quase 30% dos eleitores não participaram, não votaram. Em São José dos Campos, essa margem foi um pouco menor, na casa de 25%, mas é um número realmente alto. Em Taubaté muita gente aproveitou o feriado de São Francisco das Chagas de Taubaté na sexta-feira e viajou e não foi votar. Olha, agora eu vou ouvir o Fábio Zambelli, que está conosco pela internet, direto de São Paulo. O Fábio, que é vice-presidente da agência Ágora, jornalista, trabalhou muito tempo aqui na região, também acompanha a nossa política. Fábio, como é que você vê essa disputa do segundo turno aqui na região? Em São José dos Campos, os dois concorrentes que já foram aliados. Em Taubaté, o ex-prefeito que enfrenta um ex-deputado que se coloca como novidade, hein? Pois é, Nicolini, são quadros bem distintos nas duas principais cidades do Vale. Enquanto em São José, ao que tudo indica, existe um vento de continuidade na gestão, ou seja, você tem uma gestão bem avaliada pelo eleitor, o que faz com que os dois candidatos que estejam no segundo turno falem, de certa forma, em continuidade. Em Taubaté é um vento de mudança bem radical. Em São José, nós temos o atual prefeito, o Anderson Farias, que tem uma gestão bem avaliada, tem o apoio do vice-governador Felício Ramute e que chega para o cidadão, para o eleitor, e pede mais 4 anos, mais uma chance para continuar o seu trabalho.
Então, é uma narrativa relativamente fácil de entender para as pessoas. Se a gestão está bem avaliada, para que trocar? Já o candidato Eduardo Cury, que é da mesma natureza política, mesmo grupo político do Anderson, ou seja, os dois ali foram forjados naquele momento pelo ex-prefeito Emanuel Fernandes, né, aquele grupo político que se formou na cidade na década de 90, sobretudo, e depois teve várias vitórias, aí, um ciclo vitorioso para a Prefeitura de São José. O ex-prefeito, ele entende que existe uma percepção positiva da gestão, mas ele se apresenta nesse segundo turno, o Eduardo Cury, como um candidato mais experiente, com um currículo que na avaliação dele seria melhor para gerir a cidade do que do atual prefeito Anderson. Lembrando que o Eduardo Cury foi prefeito 2 vezes, deputado federal por 2 mandatos, com várias premiações que ele conquistou nacionalmente como gestor. Então ele se apresenta nesse segundo momento da campanha como um político, um candidato mais experiente e seria, na visão dele, mais capaz para conduzir a cidade rumo ao futuro. Enquanto que o Anderson, ele é o atual prefeito, então é uma sinapse mais fácil de você estabelecer na campanha. Diz para o eleitor, olha, se está bem, se a cidade está bem avaliada, tem que continuar, não há motivo para troca de governante. É uma eleição que não tem muita paixão político-ideológica, é uma eleição mais sobre o futuro da cidade, sobre quem tem as melhores credenciais para conduzir a cidade para o futuro. Em Taubaté é o oposto. Você tem o atual prefeito com uma avaliação péssima, uma votação pífia no primeiro turno da eleição, o que indica que as pessoas querem uma mudança mais acentuada nos rumos da administração. E nós temos 2 personagens com características também diferentes. O ex-prefeito Ortiz Júnior, que já foi prefeito por 2 vezes, sem contar as gestões anteriores do seu pai, recém-falecido, que forma uma verdadeira dinastia política em Taubaté, a dinastia Ortiz. Contra o Sérgio Vitor, também, que não é um parlamentar, não é um político, inexperiente, ele já tem uma passagem como parlamentar, como deputado, e agora pede uma chance como prefeito e aparece como uma espécie de novidade na campanha em Taubaté, surpreendendo muita gente, chegando ao segundo turno contra candidatos que eram, em tese, mais competitivos, como a Márcia e a Lorene. Então, é uma figura nova nesse âmbito da disputa municipal e se apresenta num partido que é o Partido Novo também, que tem esse apelo, uma cidade que está buscando mudar radicalmente a condução da sua administração. Então, você tem uma novidade política, entre aspas, contra uma espécie de bola de segurança que é, quando o Taubaté às vezes passa algum apuro, recorre alguém da família Ortiz. Mais ou menos esse cenário de Taubaté. Está aí o Fábio Zambelli trazendo uma análise para a gente. Ele falou alguma coisa sobre a influência de nomes como o governador Tarcísio, o presidente Bolsonaro, o vice-governador Felício Ramute, que é de São José dos Campos. Como é que você viu o peso desses personagens nacionais e até o presidente Lula, sendo que em São José a gente teve o PT com 11% da votação, em Taubaté com 2%, uma votação pífia, parece que o candidato Taubaté foi abandonado meio que no meio do caminho pelo próprio partido. Como é que você vê essa influência? Nicolini, a gente viu, por exemplo, na última semana que antecedeu o primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em São José dos Campos, em Taubaté e Guaratinguetá. Os candidatos que ele apoiou em Taubaté e Guaratinguetá não venceram a eleição e em São José dos Campos, o Eduardo Cury saiu das urnas no primeiro turno com a segunda melhor colocação. Então a gente vê que esse apoio ele é importante, mas ele não é decisivo. A gente vê que o bolsonarismo, por exemplo, a gente tem em São José 3 candidatos no primeiro turno disputando para ver quem era mais bolsonarista. Então, ele é importante, mas ele não é decisivo. O que vai definir realmente a eleição são os temas locais. É o preço da passagem e a qualidade do ônibus, essa saúde está boa, a escola. É isso que vai definir a eleição aqui em São José dos Campos e Taubaté. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, nós voltamos em instantes com o Band Eleições, porque aqui você sabe, é olho no voto e olho na Band. Até já.